unidimensional e nós temos fibras em várias direções, né? Fibras verticais, mas eu não chego para ficar fibras verticais, fibras mais inclinadas, fibras mais horizontais. Então a gente tem aí uma disposição tridimensional. Já quando eu pego uma estrutura somente de implante, né, nós temos somente estruturas lineares. Qual é a mais resistente delas? Quem queria? Tridimensionais. Por quê? Independente de qual seja o sentido da força, eu vou ter uma certa resistência. Essa daqui, por exemplo, só possui resistência em uma determinada posição de força. Então, se por algum motivo o paciente tem trauma sucessivo em outras regiões, ele é mais frágil do que se a gente tivesse aquele epitélio, a gengiva, em torno do dente propriamente dito. Então, isso aqui já é uma diferença também que agrava essa, vamos dizer assim, desvantagem de um implante dentário em relação a uma estrutura dentária. E aí nós temos também, né, um epitélio funcional mais denominado implantar. Como vocês veem aqui, uma parte ligada diretamente ao implante e o epitélio funcional acima, né? Então, às vezes, ele é um pouco mais longo. A gente precisa ter aqui, em média, né, 4 milímetros. Enquanto no dente natural, a gente vai girar ali, né, em torno de 2, 2,5. Então, essa aí já é uma outra diferença do comprimento desses epitélios. E aí entra, né, para vocês entenderem, a diferença entre os implantes. Todos eles são feitos de titânio. Eu não vou entrar aqui em detalhes como é a sua formação ou tratamento muito específico da sua superfície. Vocês forem olhar, vai ter de adição, vai ter de subtração, vai ter forma mista e por aí vai. Mas eu estou me detendo mais às suas conexões, né? Diferenças dos implantes em relação às suas conexões e possivelmente a sua longevidade. Então aqui nós temos um implante que, se vocês olharem, ele tem uma estruturazinha mais alta, saindo aqui desse corpo do implante, concorda? Então ele vem, ó, e tem umas regiões mais retilíneas. E ele, na verdade, nada mais é do que um hexágono desse projetado sobre o corpo do implante, né? Então vai ficar aquela estruturazinha para fora. Esse tipo de implante a gente chama de implante HE, certo? Que é um implante hexágono externo. Externo porque está fora do corpo do implante, tá bom? E hexágono porque ele é um hexágono. O outro tipo de implante seria esse hexágono voltado agora para dentro do corpo. A gente não vê, mas se a gente olhar ele de cima, ele vai ter essa disposição aqui. E o mais utilizado atualmente é esse, né? Que ele tem uma estrutura dentro, não mais em formato de hexágono, mas uma estrutura redonda, tá certo? Circular. Então essa é a diferença. Então aqui nós temos o implante hexágono interno e aqui o que a gente chama de cone MOS. Então hexágono externo, interno e cone MOS. O que é que diferencia? Somente essas conexões, que é o que vai receber a coroa definitiva. Qual é, teoricamente, o que tem mais desvantagem? Hexágono externo. Tá certo? A gente vai entender um pouquinho daqui a pouco. Qual é o que tem maior vantagem? Teoricamente, o cone MOS. Tá bom? O hexágono interno ele seria o meio termo, porém, ele às vezes termina tendo alguma soltura devido a essas regiões que são um pouco mais pontiagudas, né? E aí também tem um outro problema na parte da próstata que a gente não vai entrar em detalhe. Existe diferença entre os tipos de implante? Existe, né? De uma forma geral, a maioria dos implantes eles têm esses formatos cônicos. Quando eu tenho um implante cônico, vocês concordam comigo que quando eu faço a instrumentação, que a gente ainda vai ver, né, a fresagem, e eu vou inserindo esse implante, se o meu ápice ele é mais estreito, essa porção em cima ele vai fazendo o quê? Compactando o osso. Vocês estão entendendo? Que ele está entrando, essa borda é mais larga do que essa, o osso que está aqui ele vai tender a jogar para o ápice. Aí ele vai compactando. Já quando eu pego um implante totalmente cilíndrico, que é esse formato aqui, eu não tenho essa possibilidade. Concordam comigo?
Porque como é que ele vai compactar se ele é toda a mesma largura? Ele é o mesmo formato, os comprimentos do seu corpo do implante. Então não tem essa diferença. João, e por que a gente às vezes usa esse ou usa esse? Esse daqui pode ser tanto uma preferência, vamos dizer assim, profissional de trabalho, tá certo? Embora esses dois sejam da mesma marca, ou por uma questão de necessidade. Se eu tenho um implante desse aqui, de 6 milímetros de altura, com esse formato cilíndrico, vocês concordam comigo que eu tenho uma maior área de superfície do que esse que ele é cônico? Se eu pego esse ápice, comparo com esse daqui, qual é o que tem maior área de superfície? Esse daqui. Tá certo? Quanto maior a área de superfície, o que é que vai implicar? O que é que vocês acham? Quantidade de osso, teoricamente, e estabilidade ou resistência a longo prazo daquele implante. Né? Então, se eu tenho, às vezes, o limite ósseo ali, de 6 milímetros, eu, às vezes, evito enxerto usando um implante desse, que me permite uma área de superfície maior e permite reabilitar o paciente sem enxerto ósseo. Certo? Porque se eu partir para um cônico, eu não vou ter a área ideal. Então, possivelmente, vai ser indicado enxerto caso eu utilize esse tipo de implante. Tá bom? E esse daqui é um implante que tentaram emplacar e não teve resultado. Se vocês olharem ele, tem uma cor branca. Ele é uma cor que o material é diferente. É um implante de zircônia. Né? Então, é da mesma empresa que fez esse implante também, porém não vingou. Por quê? Porque não faz sentido, tá certo? Eles disseram, porque a zircônia deixa de ser embora seja um metal, então um aspecto mais característico. A coloração do implante hoje em dia, só para vocês terem ideia, tem de várias cores. Tem implante que é amarelo, tem implante que é cinza, que é o tradicional, tá certo? Tem implante que às vezes é um pouco esverdeado, enfim, por aí vai. Isso é uma questão de textura. Já o implante branco, né, zircônia, ele tem uma desvantagem normalmente na parte da prótese. Então ele é um implante um pouco mais, vamos dizer assim, frágil. Então a longo prazo gera mais problemas e não apresenta uma vantagem adicional. Além disso, o zircônia é mais caro do que o próprio titânio. Tá bom? Então dessa forma, praticamente ele não é mais utilizado hoje em dia. Certo? E aí, quando a gente pega entre as diferenças dos implantes, aquelas conexões, ó, isso aqui é um HE, isso aqui é a prótese em posição seccionada, tá certo? Quando a gente pega o cone MOS, a gente vai ter esse aspecto aqui, ó. Qual é a diferença? Esse componente, ele vem na margem do implante, vocês estão percebendo aqui? E aí, a força de mastigação, ele vai gerar um atrito também nessa região, que pode aumentar justamente nesse localzinho aqui. Se eu aumento a força justamente nesse local, onde eu tenho pressão, o que é que gera no osso? Essa questão de fisiologia mesmo. Quando a gente gera uma pressão no osso, o que é que acontece naquele osso? Bom, reabsorve. Certo? Já se eu causar uma tração no osso, eu gero uma aposição, formação óssea. Então, se eu tenho uma maior força nesse ponto, esse é um ponto crítico, que normalmente vai gerar mais reabsorção óssea, que é o que a gente chama de salserização, certo? Já quando eu tenho um implante cone MOS, a conexão ela é toda dentro, não tem nada aqui, ó, tá livre. Então, a força é dissipada no longo eixo do implante. Se eu tiro a força nessa região, eu não vou ter esse processo de salserização. Então, eu vou ter menos reabsorção óssea. Tá certo? Então, essa talvez seja a principal diferença entre eles, por isso que hoje o implante cone MOS é considerado superior ao implante HE. Tá bom? Não significa dizer que o implante HE não seja bom. Ele é bom, tem gente que trabalha perfeitamente bem com ele, e às vezes é uma questão de adaptação. Tem uma outra desvantagem que eu não vou falar, mas seria só por ser unitário. Então, se for múltiplo, essa desvantagem ela praticamente diminui. E aqui seria uma sequência, né, tradicional de reabilitação de implante. Então, você tem aqui uma perda dentária com inserção imediata do implante, que
espera um processo de cicatrização, depois, na segunda fase, que é o que se chama a fase protética, instala o componente protético e depois faz a conexão, a instalação da coroa sobre esse componente protético. Isso daqui é a sequência tradicional, a gente vai entender um pouco dos tempos dessas fases, né, e quais são os cuidados que são necessários. Porém, se a gente fala de cirurgia, a gente tem que ter um cuidado básico, que é a avaliação pré-operatória. Bom, quando a gente vem para a avaliação pré-operatória, a gente tem aqui, né, alguns critérios que vão ser os mesmos para os demais pacientes que necessitam de procedimento cirúrgico. E aí a classificação ASA. Né? Só passando aqui rapidamente, nós temos 6 tipos de classificação ASA. E aí, se a gente pega 4 e 5, né, são considerados pacientes mais graves, 5 pacientes praticamente sem uma condição de vida, caso ele não faça um procedimento de emergência, e 6 o paciente já está com morte encefálica, então não faz sentido. Então, a gente, quando pensa em reabilitação, a nossa prioridade é tratar principalmente a asa 1 e a asa 2, podendo se estender até a asa 3. Né? Agora, precisaria saber qual seria essa alteração sistêmica grave. Né? Se for algo que é mais debilitante, aí se torna uma contraindicação à realização do procedimento. Além disso, né, a gente necessita de exames complementares. Vocês não têm o hábito de solicitar exames hematológicos. Isso é um erro gravíssimo. Bom, tem um paciente, inclusive, internado, já foi feito 4 drenagens pós-isodontia de dente 28. Está tomando polimixina, que é um medicamento extremamente, vamos dizer assim, alto, né, pesado, e não responde ao tratamento, certo? É um paciente que já está um pouco deformado e já perdeu a visão por conta de uma isodontia dentária, tá bom? E o que é que ele tem de agravante? Diabetes. E aí eu vejo vocês aqui na clínica querendo chegar e fazer glicemia captórica. Serve para quê? Para nada. Certo? Só serve se ele tomar insulina e ele vai tomar ali a NPH. Se não serve para colocar insulina. Então não faz sentido você estar se arriscando para fazer um procedimento se é um procedimento eletivo. A diferença é o procedimento de emergência. Aí, infelizmente, você vai fazer para pecar pelo excesso. Agora, às vezes, você não solicita os exames, o paciente ele relata os problemas e o profissional mesmo assim faz. E aí é onde o perigo ocorre, tá bom? Então é necessário, muitas vezes, a gente pedir o que? Hemograma, coagulograma e a glicemia, isso aqui é o básico, certo? Se eu faço procedimento cirúrgico, eu tenho uma possibilidade de sangramento. Semana passada, uma aluna estava querendo operar um familiar e ela disse que o familiar dela tinha púrpura e ela estava querendo fazer o procedimento. Eu disse, ó, se você está querendo fazer o procedimento, o paciente tem púrpura, alteração sanguínea, risco de sangramento pós-operatório. No teu familiar, quem dirá no teu paciente? É capaz de tu arrancar a cabeça do paciente. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de noção e saber os riscos que a nossa profissão ela nos dá, né, de responsabilidade. A gente tem que ter um pouquinho de atenção quanto a isso. E normalmente, pessoal, esses pacientes, eles são o quê? Pacientes mais idade. Então, assim, paciente acima de 40 anos, paciente que tem alguma alteração sistêmica, eles são mandatórios os exames hematológicos. Se é um paciente abaixo de 40 anos, que não tem nenhuma alteração sistêmica, ok. Está liberado, está respaldado pela literatura para fazer o procedimento, desde que você tenha um controle pós-operatório, tá bom? Então aí fica a atenção quanto a isso daqui. Situações mais graves, né? Então é o que eu disse a vocês. Asa 1 menos de 40 anos de idade, não tem consenso sobre os benefícios. Paciente já no caso com qualquer tipo de alteração sistêmica, é necessário pedir o exame hematológico, certo? Independente da idade. Ou se ele tiver, mais de 40 anos, eu passei foi muito, mais de 40 anos de idade, foi tudo desse jeito.
Então aí, às vezes também se faz necessário que um parecer. Se eu tenho um paciente ASA 2, normalmente eu não tenho necessidade de um parecer. Já um ASA 3, que é uma alteração sistêmica grave, muitas vezes se faz necessário algum parecer até para saber se realmente condiz com a realidade clínica daquele paciente. Por que isso? Porque o médico, ele que teoricamente acompanha aquele paciente. Então é praticamente impossível a gente ter todas as informações médicas daquele paciente. Precisa ter um parecer de alguém que está acompanhando há mais tempo. E aí entra alguns fatores de risco, né? E os fatores de risco estão associados, às vezes, aos hábitos do paciente. Então, se eu tenho um paciente que ele fuma diversos cigarros ao dia, certo? E que ele apresenta uma necessidade de implante, eu tenho que ter uma atenção. Não é uma contraindicação absoluta, isso é uma contraindicação relativa, certo? Mas eu tenho que estar ciente que eu tenho um risco um pouco maior de uma possível perda daquele elemento, mas não chega a ser uma contraindicação absoluta. Já quando eu pego, por exemplo, um paciente que tem uma higiene bucal inadequada, um problema periodontal, vocês acham que se ele não consegue cuidar da higiene dentária dele, dos dentes dele, ele vai cuidar, por exemplo, de um tratamento sobre o implante? Se o implante ele é mais fácil de ser, né, vamos dizer assim, gerar processos inflamatórios, que a gente chama periimplantite, eu tenho maior risco de ter o quê no pós-operatório? Perda do implante tardia. Você fez o implante, tudo direitinho, tudo ótimo, e aí, depois de 2 anos, o paciente chega com mobilidade do implante. De quem é a culpa? Eu diria que talvez dos dois, né? Parte sua, porque sabia que o paciente não tem uma noção básica de higiene oral, que ele precisaria de uma adequação, né? Entender a necessidade de higienização. E o segundo, que seria do paciente que ele sabia da importância e mesmo assim ele não faz. Qual seria? A questão do fumo, a questão da anestesia, tem o mesmo problema que a pessoa que usa muito? Não vai ter diferença, certo? Só quem é usuário de droga que pode ter uma resistência um pouco mais alta em relação ao efeito anestésico, como se ele tivesse uma sensibilidade um pouco mais alta, tá bom? Mas o fumo não interfere. E outros fatores, né, que também estão associados é que a gente pega, por exemplo, pacientes que possuem osteoporose. Então, a osteoporose ela tem como fator causal, né, uma fragilidade do osso. Então, o que é que acontece nesses pacientes? Normalmente, eles tomam os medicamentos, que a gente chama de bifosfonato. E o bifosfonato, né, ou então algum antirreabsortivo, que hoje em dia está mais em uso, ele gera problemas a qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Pode ser tanto para implante quanto, por exemplo, para uma isodontia simples. Então, se eu faço um procedimento invasivo, cruento, um paciente que tem utilização de bifosfonato, seja para osteoporose, seja para ciatimano com metástase óssea, seja ele para qual for a sua indicação, tá certo? Eu tenho um risco aumentado de necrosar o osso do paciente. Só ter atenção mais especial aí nesse sentido. Então aí no caso se tornaria uma contraindicação absoluta, né? A gente não permitiria a realização do procedimento. Um outro, né, seria o que? O estresse emocional, o fator psicológico. Então, assim, tem pacientes que não faz sentido você fazer essa reabilitação. E tem outros que permitem, porém, vocês vão ver lá na prótese, a necessidade, né, de cuidados após a finalização do tratamento. Então, às vezes com uso de medicamento, às vezes com uso de placas e por aí vai. Né? Senão, ele gera consequências também na sua reabilitação. Então aqui, né, seria, por exemplo, algumas contraindicações relativas, algumas a mais.
Por exemplo, relação intermaxilar desfavorável seria o quê? Paciente classe 2 ou classe 3. Tem situações que é necessário uma correção cirúrgica, cirurgia ortognática, associada a uma reabilitação dentária. Má posicionamento dos dentes, porque é relativo, porque eu dependo do tratamento ortodôntico. Então eu espero a ortodontia finalizar o seu tratamento para depois realizar o implante dentário. Quem vai determinar o período ideal para realizar o implante? O ortodontista. Ok? O ortodontista, não, isso aqui já está o espaço, não vou mais mexer, já é possível iniciar a reabilitação do implante. Então você depende da liberação do ortodontista. Outra condição seria o que? Às vezes não ter tecido duro ou mole suficiente. Se eu tenho tecido ósseo, eu preciso ter também tecido mole ao redor, que é a gengiva que fica em torno do implante. Senão a gente vai ter o quê? Uma exposição dessa estrutura. Então isso daqui, se eu não tenho, eu tenho que dar uma forma, um jeito de criar. Né? Aí entra a necessidade, às vezes, dos enxertos. Patologias, desde que elas sejam benignas, a gente faz o tratamento, acompanhamento, não tem mais recidiva, liberado para reabilitação. Bom, isso daqui também não seria tanto problema. E doenças sistêmicas que são controladas. As absolutas, né, entra aqui ó, qualquer contraindicação relativa que a gente não consegue ter o controle. Tá bom? Paciente etilista, dependente de drogas, né, e nesse caso, fumo seria um adicional, mas não ele isolado, a gente considera como se fosse uma contraindicação absoluta. Por quê? Porque aí você não vai ter o controle pós-operatório daquele paciente. É um paciente que ele pode estar aqui, depois aparecer 5 anos, entrar numa dependência que ele já possui, e aí não faz sentido você estar reabilitando. Então, o índice de perda, nesse caso, é muito maior do que você não fazer. Condições psicológicas extremas, né? Então, esse aqui é um outro fator que necessita de acompanhamento, de avaliação, e doenças sistêmicas que não conseguem ser controladas. Então, essas seriam basicamente as contraindicações absolutas. Né? Isso associado também àqueles que fazem uso de medicamentos que alteram o metabolismo ósseo. E aí, os exames de imagem, né? Algumas pessoas ainda fazem com radiografia panorâmica, avaliação clínica e radiografia panorâmica. Porém, qual é o problema? Uma radiografia panorâmica é o quê? Bidimensional. Eu só consigo ver essa distância e essa altura, mas eu não sei o que tem de profundidade. Vocês concordam comigo? Por exemplo, aqui nessa maxila eu sei que aqui atrás eu não tenho osso. Aqui talvez eu tenha, mas eu não sei qual é a minha largura. Aqui da mesma forma, talvez eu tenha, mas eu não sei qual é a minha largura. Então o ideal, tá certo? É a gente pedir uma tomografia. É mais caro? É mais caro. Mas porém aumenta a previsibilidade do procedimento. Né? Diminui os seus riscos. Diminui talvez a possibilidade de se anestesiar o paciente, abrir o retalho e você olhar para o paciente e dizer, não vou conseguir colocar o implante. Aí você fecha e vai reprogramar o procedimento. Tá bom? Ou seja, se a gente pensar grosso modo, é você abrir o paciente, dizer, não sei o que fazer aqui não, fecha de novo, aí só volta depois. Tá certo? Então, assim, não faz sentido, né? Às vezes a gente se arriscar. Então, com a tomografia, ela é um pouquinho diferente. Eu consigo, por exemplo, mensurar a altura e a largura da região que eu pretendo reabilitar. Então, eu consigo vir aqui, olhar os cortes, e dizer, não, isso aqui tem tantos milímetros de altura, tantos milímetros de largura. Então, aqui permite a colocação do implante assim, assim, assado. Tá certo? Você consegue fazer esse planejamento mais previsível. Então, com isso a gente diminui, né, os riscos de lesões nas estruturas anatômicas, fornece informações que haja quantidade limitada de altura ou largura óssea e melhora o posicionamento. Então, a gente termina tendo resultados também normalmente mais satisfatórios. Tá bom? Então, aí seria a indicação, a necessidade ideal de realizar essas tomografias. Quando a gente pensa em implante, pessoal, a gente tem que pensar na reabilitação final.
Por quê? Porque se eu não tiver noção nenhuma de prótese, a gente vai ter um problema grave. Tá certo? É o que a gente vai chamar simplesmente de colocar parafuso. Mas aí quando você vai ver, o parafuso está no canto totalmente errado. E aí como é que vai servir isso para a prótese? Não serve. Então a gente faz o que a gente chama de planejamento reverso. Para que isso, pessoal? Esse aqui é um paciente com implante. O implante está entre os dois incisivos centrais. Como é que o paciente é reabilitado? Não tem como. Não dá. Proteticamente, não dá. De quem é a culpa? É de quem fez a prótese? Não, é de quem fez o implante. Tá certo? Essa é a questão de noções de posicionamento. Esse outro aqui, ó, da mesma forma. Um implante saindo entre os dois incisivos, ó, já começando inflamação em torno da gengiva. Então, outra situação, sendo que agora não mais em maxila, em mandíbula. Tá bom? Então, a culpa, mais uma vez, é de quem colocou o implante. Situações como essa, ó. Aqui é o posicionamento que é para ser do dente. Um provisóriozinho só para ter uma ideia do posicionamento dos implantes. Os implantes estão saindo por onde? Do vestibular. Como é que o dente tem que estar nessa posição e a conexão está saindo aqui? Como é que você coloca? Não dá. Tá certo? Então, infelizmente, são casos que o paciente vai precisar retirar os implantes e refazer o implante. Entendeu? Então, esse é um problema grave, porque ele vai ter mais custos, né? Mais procedimento cirúrgico, maior tempo de tratamento. Então, é uma bola de neve quando acontece esse mau planejamento. E aí, a seleção do implante, a gente pode ter alteração tanto da dimensão, quanto do desenho, quanto da superfície dos implantes. Então, a gente tem uma infinidade de tamanhos de implantes. Isso aqui eu tirei do catálogo de uma das marcas. Vocês veem, ó, de 7 a 17 milímetros. Vocês veem isso aqui é de altura, tá bom? E essa bolinha com um traço é o diâmetro de 3,5 a 5. Então, a gente tem várias possibilidades de largura e altura de implante. Tá bom? Isso para quê? Para depender do tipo do caso, você indicar o implante ideal. A outra coisa, né, seria o que? O desenho do implante. Então, aqui um implante do tipo Conimos e aqui um implante do tipo HR, mas ambos únicos. Né? A única diferença nesse caso vai ser mais a superfície. Esse aqui. Certo? Está para fora do corpo do implante. E a superfície dos implantes, que isso aqui é algo mais recente, que aí aqui, por exemplo, um implante que ele não tem uma superfície que a gente chama hidrofílica, seria hidrofóbica, e aqui um outro que quando você coloca em contato com o líquido, simulando o sangue, ele meio que absorve o sangue em toda a sua superfície. Qual é a vantagem? Se ele tem maior interação com a célula sanguínea, significa dizer que a célula chega e a célula fica. Tá certo? Então, quando vai a formação de osso osteoblasto, que está lá nas células sanguíneas, é mais rápido o processo de osso-integração. Então, esse daqui eu espero menos tempo do que esse daqui. Tá bom? Então, esse aqui é uma superfície de implante diferente. E se a gente olhar, ambos têm o mesmo formato, concorda? Então, não tem diferença. A diferença é, literalmente, na superfície, o tratamento da superfície do implante. E a seleção, né, do número de implantes. Será que isso aqui está correto? Tem implantes aí, tem uns 14 maxila, mais 14 mandíbula. Não é ideal. Tá bom? Raramente vai ser. Porque se vocês olharem aqui, está próximo um do outro. E isso gera problema futuro de higienização e inflamações gengivais. Implante, diferente de dente, a gente precisa de uma distância, que a gente ainda vai falar. Já quando eu digo dente, às vezes você tem um dente sobre o outro. O organismo aceita. Certo? Foi Deus que fez. Ele ainda aceita, o ortodontista depois ainda consegue descruzar. Se eu botar um implante perto do outro, dá choque. Não vai dar certo. Tá bom? É só esperar que o problema vai chegar. Então, você tem que ter uma distância mínima entre eles para que vocês não tenham esses problemas. Aqui, por exemplo, né, alguns conceitos.
Se eu tenho, por exemplo, que a gente chama, né, de regiões. Então aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um outro triângulo, que seria na curvatura do arco, que é a região do canino, e a gente tem um segmento posterior, tá certo? E isso daqui são o quê? As regiões consideradas mais críticas. Então, se eu faço uma reabilitação extensa, eu vou pensar, né, no meu subconsciente, ou voluntariamente, nessas regiões. E uma das diretrizes gerais seria o quê? Ausência de cantilever. O que é um cantilever? Vamos supor que o paciente perdeu esses 4 dentes. E aí você quer colocar só 2 implantes. É possível? É possível. Porém, qual é o melhor posicionamento? Pré-molar e segundo molar. Por quê? Porque eu vou ter 0 cantilever. O que é o cantilever? O cantilever é um braço de alavanca. Tá certo? Aí você pensar, por exemplo, em ter um implante apoiado aqui, isso aqui está suspenso. Como aqui eu não tenho apoio, vai ter força de mastigação, não vai? Então, se eu gero uma força de mastigação aqui, onde é que vai arrebentar meu tratamento? Aqui, ó. Certo? Porque o braço de alavanca está todo aqui. Se vocês fizerem isso, vocês vão entender. É mais difícil baixar o braço de uma pessoa, se ele tiver com o braço estendido. Eu pegando aqui na ponta, ou eu pegando aqui? Justamente. Então, quanto mais distante eu pegar, menos força eu vou precisar colocar. Tá certo? A mesma coisa acontece com outros. Se você tem um braço de alavanca, quanto menor a mastigação, maior a força gerada. Princípio de alavanca. E aí gera uma sobrecarga e pode gerar um fratura, inclusive, do tratamento. O máximo, né, de 2 pônticos, que seria justamente isso que eu disse para vocês. Ó. Um pôntico, outro pôntico, é o quê? Suspenso. Então eu tenho 2 implantes nas extremidades e eu tenho 2 dentes no meio que estão suspensos. Máximo de 2 pônticos. Regiões de canino e primeiro molar. Por quê? Porque são regiões críticas. Né? Maior força da mastigação, pilar zigomático e pilar canino. Então, é a região que é ideal a gente pensar em ter reabilitação total nessas localizações. Dinâmica do arco, que se refere a esses quadrados, né? O verde, o vermelho e o amarelo. Então, suponha, por exemplo, que o paciente perdeu todos esses implantes. Né? Vai fazer os implantes. Qual é o implante que eu devo colocar? Primeiramente, os mais distais, não é isso? Evitar cantilever, concorda? Depois, região dos caninos, concorda? Que é aquele triângulozinho que estava lá vermelho. E o da frente, o ideal é eu colocar mais um implante. Tá bom? Poderia até colocar aqui no central para ficar 2 pônticos e um pôntico, para posicionamento ideal. Ok? Então aí no caso seriam quantos implantes? 5 implantes. Tá bom? Como está aqui, ó. Fica 2 pônticos, um pôntico, 2 pônticos, 2 pônticos, um implante em cada formato do arco e ausência de cantilever. Certo? Sempre consegue isso? Nem sempre. Porque se o paciente não tiver osso aqui, às vezes você termina botando aqui, ficando um cantilever de um dente. É permitido ainda. Mas isso seria o ideal do ideal. Tá bom? Se fosse colocar mais implantes nesses posicionamentos, tá bom? Então você distribuiria mais ou menos dessa forma. Um outro caso, você perdeu esses dentes. Onde é que eu devo colocar os implantes? A ausência de cantilever, canino e molar. Qual é o outro ponto mais crítico? O outro canino, certo? Onde é que tem mais ponto? Na frente. Então eu precisaria de mais um elementozinho aqui. Certo? Eu não posso ter 4, só posso ter 2 pontos, então ficaria com essa disposição. Ok? Se for colocar mais um implante, região preferida, posterior. Porque aí se eu perder, ou então se eu pensar em diminuição da minha força de mastigação, quando eu tenho 2 implantes, eu distribuo essa força para 2 pinos. Certo? Então aqui seria o posicionamento ideal. Em algumas situações você já deve ter ouvido falar, né, de recirúrgico, está muito na moda e tal. Isso daqui era o que era feito, e ainda algumas situações são feitas de forma mais simples e prática.
você pegar, moldar o paciente, colocar ali de forma provisória uma posiçãozinha ideal dos dentes e mandar confeccionar, né, uma plaquinha semelhante à placa de clareamento. Então essa plaquinha ela vai entrar em vácuo e ela vai dar essa noçãozinha durante o procedimento cirúrgico, tá certo? Porém isso daqui é o que? Limitado. Você só tem uma noção do posicionamento daquele dente. Mas concorda comigo que eu posso jogar esse implante ou para cá ou para cá? Ou seja, ou para vestibular ou para o palato. Então eu posso errar em posicionamento. Eu posso perfurar corretamente, mas eu posso errar inclinação do implante. Ok? Mas ajuda bastante em algumas situações. Esse daqui, por exemplo, ajuda mais, porque às vezes o que acontece é aquele erro do profissional. 2 dentes, ele não mirou nem o 11 nem o 21, ele mirou quem? No meio dos dois. Pior canto possível. Né? Então, se ele tivesse um guia desse, talvez ele tivesse evitado aquele problema. Não, aqui eu estou no meio dos dois, tem que botar um pouquinho mais para a lateral. Aí botava para a lateral e resolvia. Certo? Então, evitaria um problema mais grave. Quando a gente quer um guia cirúrgico rígido, você tem que fazer como se fosse uma prótese provisória. Isso daí se coloca dentro de uma caixinha de orto, faz a moldagem com alginato dos dois lados, vai tirar e vai depois colocar resina acrílica. Então fica uma estruturazinha rígida e aqui você vai abrir. E aqui você sabe que é a região que tem que colocar os implantes para ficar igual aos dentes que foram planejados. Senão você vai botar mais aonde? Vestibular. Tá bom? É uma outra forma, um pouquinho diferente, né? Sempre com referência em relação à arcada superior. E aí tem a cirurgia guiada, que hoje está bem mais evoluído, esse planejamento aqui é bem antigo. Você faz no computador a simulação do posicionamento dos implantes e manda confeccionar um guia, né? Que esse guia ele vai dizer a exata posição dos implantes. Isso aqui é só para estabilizar, a simulação de estabilização, e o guiazinho confeccionado com as esferas, né? Tem chão. Isso aqui é o guia de estabilização, os parafusos, e aonde tem esses furos é porque são os implantes que serão colocados. Aqui é dente passivo. Né? Então essa é essa diferença. O que é que a gente usa, né, para instalar os implantes? A gente usa um contraângulo semelhante ao contraângulo de baixo de vocês. Qual é a diferença? Esse tem força. O contraângulo de baixo 6 quilos e faz um bicho na marcha leve, né, da bicicleta. Quase não sai do canto. Esse aqui não. Se você pisar, ele vai desgastar. Entendeu? Ou ele tem força, que a gente chama de torque. Contraângulo de baixo da caneta convencional, né? O kitzinho acadêmico, ele não tem torque. Ele é baixo torque. Esse daqui, ele tem torque e ele tem rotação. Então, ele consegue retirar mais. Então, ele tem uma força maior. Isso aqui é o motor, que no motor nós temos aqui, ó, velocidade, tá certo? Esse 20 newtons é o que é o torque. Se quiser eu aumento aqui, mas não tem necessidade. Tá bom? 20, normalmente você padroniza e faz com 20. Eu tenho um processo de irrigação, tá certo? Eu tenho aqui o giro, que é no sentido horário, que normalmente é o que desgasta, mas se quiser eu posso colocar no anti-horário, que ele não desgasta, ele só compacta praticamente. Né? Então aqui são as opções que nós temos para motor elétrico. Então a gente tem a velocidade, o torque e alguns outros comandos disponíveis nele. E aqui um kitzinho que é muita coisa, mas a gente vê que basicamente usa mais o início e mais o final, mas aqui tem várias outras opções que são para vários implantes diferentes. A gente tem os implantes mais restritos, né? Mais estreitos, compactos. Fresas para instalação é o que a gente vai utilizar para fazer as instrumentações. Então depende da quantidade e da qualidade do osso, tá bom? Os materiais, de certa forma, eles são, né, ali uma certa resistência boa. Essa velocidade de perfuração hoje a gente coloca menor e o diâmetro das brocas elas são gradativas. A gente começa com a mais fina, depois vai aumentando de forma gradativa até chegar próximo ao diâmetro do implante, tá certo?
teoricamente, o máximo de utilização são o quê? 10 implantes, até 20. Aí você precisa trocar. Por que isso? Porque ela fica cega, né? E aí, quando eu tenho uma broca que ela não é tão nova, eu uso mais velocidade para perfurar. Se ela não perfura, o que é que ela vai acontecer? Aquecer o osso. E quando a gente aquece o osso, eu posso levar uma necrose óssea. Então, eu perco o implante por aquecimento do osso. Tá bom? Então, esse é um dos problemas. E elas precisam ser, obviamente, esterilizadas. Isso aí é básico. Como é que a gente sabe o posicionamento ideal, né, do implante? Posicionamento, pessoal, vai depender das regiões onde o implante vai ser colocado. Se eu tenho um implante como esse, dente, eu tenho que saber a distância desse implante para esse dente, a distância desse implante para esse dente. Eu tenho que acertar aqui a distância de altura gengival e óssea para que eu consiga fazer uma coroa satisfatória. Então, quando a gente pega aqui distância entre implante e dente, eu tenho que ter 1,5 mm de distância. Tá bom? Essa é a distância ideal para um dente adjacente. Quando eu penso tecido gengival, né, eu tenho que pensar aqui em 3 milímetros. Então, isso é o ideal. Se eu tiver menos, eu vou terminar, às vezes, tendo mais inflamações frequentemente. E a outra noção é o quê? De posicionamento vestíbulo-palatino. Então, eu tenho que ter pelo menos 1 milímetro de osso vestibular e eu tenho que ter um osso palatino. Por quê? Porque se eu não tiver esse osso vestibular, eu vou gerar uma reabsorção e exposição do corpo no implante. Então, isso é um problema tardio. Tá bom? É por isso que quando você faz isodontias, quase 100% dos casos está indicado enxerto ósseo. Por quê? Porque a cortical vestibular é o quê? Fina. Então tem sempre menos de 1 milímetro. Então como é que você não vai fazer enxerto? Obrigatoriamente você faz um enxerto ósseo de preenchimento. Tá bom? Aqui sua noção, né, das distâncias. E aí a diferença é quando eu tenho 2 implantes. Quando eu tenho 2 implantes, eu tenho que ter uma distância maior entre eles. Eu disse a vocês que entre implante e dente, às vezes aceita uma distânciazinha um pouquinho, zero distância, né? Entre 2 implantes, é como se ele não gostasse um do outro. Então tem que ter uma distância maior. E aí a distância maior é 1,5 mm para cada, que o total dá quanto? 3 milímetros. Tá bom? Então aí você fica com esse tecido gengival preservado, melhora as papilas, como a gente vai ver, e diminui esses riscos de inflamações subsequentes. Vai ser o implante e deixa você Um e aí, né, uma coisinha que precisa é o quê? Tampar esse orifício. Então você pode tampar rente ao implante, que é um parafuso de cobertura, como esse daqui, ou um mais alto, né, que seria um cicatrizador. E aí ele já fica um pouco mais exposto aqui em região gengival, certo? Seria basicamente essas duas opções, que é o que a gente chama de segundo estágio. E aí a partir daí é que inicia a parte da prótese, tá bom? Só conectar aqui a sequência da aula. A osso-integração, já falei com vocês por cima, né? Seria o que a conexão dentro de Darwin, que ele descreveu, vocês caminhando do implante com o osso, né? Descreveu que a conexão direta, estrutural e funcional entre o osso vivo e ordenado e a superfície de um implante submetido à carga funcional. Bom, então isso seria osso-integração, ou seja, o implante está unido 100% e consegue receber uma força da mastigação. A estabilidade do implante, pessoal, ela é dependente, às vezes, da quantidade, ou melhor, da qualidade do osso. A gente tem osso que a gente chama D1, D2, D3 ou D4. Se vocês olharem aqui, esse aqui está totalmente liso. É um osso corticalizado. E esse daqui é o mais poroso, D4. Então, teoricamente, quem tem menos estabilidade? D4. Tá certo? É o mais poroso.
O outro tem maior travamento, ele é mais denso, mais resistente. Então isso aqui vai ser variável de acordo com a região. Vocês olharem esses dois cortes aqui, né, de processos alveolares, se assemelha, ou melhor, representa qual estrutura anatômica? Mandíbula. E esses dois representam a maxila. O D4 sim, mas o D1 também. O ideal seria o D2, D3, Isso D4. mesmo. A gente vai ver. A carne pode estar interligada nesse D1, D2, D3? Pode. Quando a gente pega pacientes muito velhos, normalmente a gente tem osso de menor densidade. Então, por exemplo, pacientes de idade avançada, maxila, normalmente ele está entre D3 ou provavelmente D4. Mas às vezes a estrutura em si também interfere. Então, um é o que é o osso denso, essencialmente cortical, frequente aonde? Região anterior de mandíbula. Ele é o osso ideal? Não, não é. Não pode ser nem 8, nem 80. Isso é melhor um meio termo. Deitar a peça na desde o início, né? O osso tipo 2, né? O osso tipo 2, isso é aquele osso que corta e esponjoso. Então a gente tem uma parte de osso cortical e uma parte de osso esponjoso. Que é mais frequente aonde? Região posterior de mandíbula. Esse daqui já seria um osso ideal. Tá certo? Por quê? Quando eu tenho medula óssea, eu tenho maior vascularização. Quando eu tenho um osso corticalizado, eu tenho menor vascularização. Então, se eu tenho menor vascularização, teoricamente eu tenho maior dificuldade de osso-integração. Certo? E eu posso gerar mais aquecimento. Então, osso tipo 2, eu tenho meio termo. Eu tenho um osso cortical que vai ser bom para travamento e eu tenho um osso medular que vai ser bom para formação óssea. Então, aí seria o ideal. O osso tipo 3, ele é o que? O forte e esponjoso difuso, que ele é comum em maxila. Mas vocês veem ó, que ele ainda tem um pouco de cortical. Também é um bom osso. Então, o tipo 2 e o tipo 3 são considerados os ossos ideais. E o osso tipo 4, né, é muito esponjoso. Ele é frequente aonde? Região de fuga de maxila. Qual é a desvantagem? Eu tenho baixo travamento. Então, quando eu sei que o osso ele tem baixa densidade, né, normalmente eu freso. Fresar é o que? Passar a última broca, ou metade dela, ou não passar, que é o que a gente chama de subfresar. Fresar menos do que o ideal. Então você muda a técnica de instalação do implante. Porque se você passar a última, pode ser que aquele implante ele fique solto ali dentro da cavidade. Certo? Que não é ideal. E aí tem um critériozinho chamado de estabilidade primária. O que é a estabilidade primária, pessoal? É no momento da cirurgia, eu coloco o implante e ele vai ficar estável. Certo? Então, se eu der um toque aqui tentando girar, ele não vai girar. Por exemplo, vou tentar girar botando uma força de 20 newtons. Ele não sai do canto porque ele está com a estabilidade primária nesse toque aqui. Tá bom? Se eu colocar 30, como ele travou em 20, ele pode girar um pouquinho, ou seja, ele não vai conseguir chegar a 30. O osso não permite, não tem resistência para chegar até aí. Tá certo? A gente vai ver o que é que pode interferir. Então, isso daí depende da qualidade de fixação do implante otociculoso, da técnica cirúrgica, porque se eu quero uma maior estabilidade primária, eu freso menos. Desenho do implante, porque se eu quero aumentar a estabilidade primária, eu tenho que usar um implante único, né, que ele é compactante. Então, essa é a diferença. E vai interferir no processo de osso-integração. O implante cilíndrico, eu vou ter sempre uma baixa estabilidade primária. Certo? Você nunca vai ter uma alta estabilidade primária com implantes cilíndricos. E a estabilidade secundária se refere a quê? Seria ao processo final de união do osso ao implante. Então, por exemplo, ele aí já está praticamente ósseo integrado, que a gente chama. Né? Eu esperei, fiz o implante, deixei sem função nenhuma, totalmente coberto.
Estou esperando formar osso ao redor dele. Tempo médio, 4 meses, né? 3 meses hoje em dia. Vai cair um pouquinho mais. Os implantes vão evoluindo e vem caindo. E o melhor implante que tem no mercado é de 21 dias, que é esse daqui, o da Stral. Então ele é o que é o mais rápido em termos de reabilitação com implantes dentários. Isso aqui estou dizendo sem isodontia, certo? Se for com isodontia, aumenta um pouquinho esse tempo aqui de 21 para 45 dias. Então aí que seria a diferença. Quando a gente pega histologicamente, ó, um corte precoce, um implante convencional de 4 meses, eu praticamente não tenho osso, tá vendo? Então aqui é a estrutura sem osso, ou seja, perderia o implante. Depois de um tempozinho um pouquinho maior, o osso também ainda com áreas muito ácidas, necessidade de formação óssea. E depois de 3 meses, ó, basicamente o osso já totalmente unido à superfície do implante. Então ele já teria uma resistência maior do que nesses períodos anteriores, certo? Por isso a necessidade de esperar o tempo ideal. A remodelação do osso, pessoal, ela é dependente basicamente, eu não vou entrar em detalhes, né, de osteoclastos, que seria a reabsorção e deposição, que são os osteoclastos. E a remodelação aí entra um processo gradual, né? A absorção e a posição quando entra em função. Então aqui seria somente as respostas de cada um, que eu não vou sair cobrando aí de vocês, mas ela respeita cada períodozinho fisiológico desse de osso-integração, né? Qual é a vantagem hoje, né? A grande maioria dos implantes a gente chama de osteogênese de contato. Então, se aqui alguém tiver um familiar que fez implante lá próximo dos anos 2000, a pessoa fez o implante, passou 6 meses para depois moldar e colocar a coroa. Por quê? Porque antes os implantes eles eram lisos, né? Achavam que era o melhor. Na verdade é o que? Pior. Então, quando ele é liso, o que acontece? A osteogênese, essas células que formam osso, elas vêm da periferia até chegar no implante. Por que é que não começa no implante? Porque a superfície é lisa. Então, a mesma coisa dizer que vai escorregar. Quando eu tenho uma osteogênese de contato, está vendo aqui o osso, a célula chega e a célula do fim. Entendeu? Então, ela vai começar a formar osso em torno do implante, osteogênese de contato. No outro, ele vinha distante e em direção ao osso. Então, essa é uma diferença. Então, reduz o tempo de osso-integração. E aí entra, né? A gente às vezes pede para vocês serem conservadores. Entra uma questãozinha chamada de preservação do osso alveolar. Por quê? Porque hoje a grande maioria das pessoas, se tiverem condições, elas terminam colocando os implantes. Então, quando você não preserva o osso, você está causando mais dificuldade para esse paciente futuramente colocar um implante. Então, esse aqui é o ideal. Então, as razões, né? O quê? Manutenção do tecido mole e duro, estabilidade do rebordo e prevenir reconstruções maiores. Mais gasto, mais enxerto, mais procedimento antes da instalação propriamente dita do implante. Então, a gente faz o quê? O que a gente chama de isodontia atraumática. Para implante, né, tem um Szinho aqui, não deve estar presente o exudado e, se possível, preservar o periósteo, porque tem nutrição do periósteo. Então, aqui, por exemplo, uma incisão supular, certo? Desse dentezinho aqui, dessa raiz. Faz uso, às vezes, do periósteo, que é esse materialzinho mais delicado que entra entre o osso e o dente, ou seja, somente no ligamento periodontal, não é uma alavanca, elas são estruturas flexível, mais resistente. Então você vai rompendo só as fibras do ligamento periodontal para depois poder tirar esse dente. Outra opção é ter uma lança, você faz uma perfuração semelhante à endo e vai instalar aqui dentro dessa perfuração que você fez uma prótesezinha tipo um saca-rolha, né? Que fica com essa disposição aqui. Depois você vem, né, tá aí, ó, instalado em posição, você aqui vai anexar uma outra estrutura que é o cabo, que é isso daqui, e você vai gerar uma pressão, você vai girando. Né? À medida que você vai girando, ela tem uma cordinha, vai tracionando o dente a ser removido. Então o dente, ó, começa a sair de posição, tá certo? Nesse sentido aplicável. E ele vai sair preso nessa cordinha, ó.
bom? Inclusive aqui com um granulamazinho vertical. Desvantagem, né? O custo do material, custa mais ou menos R$3.000 esse material, e ele apoia nos dentes vizinhos. Então você tem que ter algum apoio. Então, se os dentes vizinhos estiverem comprometidos, eu não indicaria utilizar esse material, certo? E aí fica com esse alvéolo. Você vê, ó, gengiva totalmente preservada, osso aqui, região totalmente preservada, ou seja, tem uma boa formação, ou melhor, manutenção desse rebote alveolar, tá bom? Diferente quando a gente vai lá, traz gengiva com osso, dente tudo junto, né? Você vai ficar o quê? Defeito. Esteticamente isso é um problema, e por implante também se torna um problema. Se for pensar em posicionamento do implante, né, em regiões anteriores, eles sempre vão ficar palatinizados. E se eu colocar ele muito para frente, ele vai sair ou incisal ou vestibular. Esteticamente não é permitido. Então você teria que tirar o implante e refazer o implante. Nós temos o gap. O que é que eu preciso fazer? Preencher com biomaterial. Tá certo? E aí, se eu não fizer nada para cobrir isso daqui, vai o quê? Sair de posição. Então, eu preciso de uma membrana para permitir que isso daí fique estável e no segundo momento a gente possa fazer a reabilitação. Quando a gente não faz nada, né? Normalmente aqui nas clínicas, a gente tira, o rebordo alveolar vai ficar com esse aspecto, e gradualmente ele vai migrando e ao futuro, olha o que é isso aqui. Ele vai ficando andando vago e depois ele vai perdendo em altura também. Então esse processo de remodelação óssea, ele acontece, tá certo? Logo nos primeiros meses. Então, por exemplo, em um ano a gente perdeu o vestíbulo lingual de 5 a 7 milímetros. Algo considerável, de espessura. Bom, quando a gente passa, né, em sentido apicocoronal, ou seja, vertical, a gente perde de 2 a 4,5 milímetros. Se o paciente fizer uso de prótese, intensifica essa perda. Bom, então isso é um problema. E aí entra muitas vezes o paciente na necessidade de quê? De enxerto. Quanto aos enxertos, quais são os tipos de enxerto que nós temos? Nós temos basicamente 4 princípios de enxerto, ou melhor, 4 processos. Nós temos o autógeno, que é do próprio paciente. Nós temos um que é do banco de ossos humanos, halógenos, que eu particularmente não uso muito, quer dizer, raramente uso. O suíno ou bovino, que a gente chama, né, que é o produzido em laboratório, que é de origem animal, tratado em laboratório, que é o xenógeno. E o aloplástico, que ele é 100% produzido em laboratório. Então, são basicamente esses os implantes, os enxertos que a gente tem disponíveis no mercado, né? E aí entram os princípios. Quando eu digo que o enxerto ele é osteogênico, significa dizer que esse enxerto é como se ele viesse com a célula viável, certo? Você está trazendo a célula que vai produzir osso. Está nele, dentro dele. Qual é o osso que tem isso? Só tem um. O osso do próprio paciente. Que é o osso que você acabou de tirar. A célula está ali vital, você vai colocar e vai ter nutrição imediata. Então só tem essa possibilidade. O outro é aquele que só serve de um arcabouço. Quem é que tem arcabouço? O biomaterial, que é o produzido em laboratório, e novamente o autógeno. O autógeno tem célula e ainda tem um arcabouço, ele tem os dois. Certo? Tem os dois ali preservados. Osteoindução é o que induz a formação do osso. Né? Então o ossozinho ali já está sendo formado. Quem é que vai induzir? Mais uma vez, o osso do próprio paciente, o autógeno, e proteínas morfogenéticas, mas hoje em dia não são mais comercializadas. Né? Então é um pouco mais difícil. E por fim, se eu não colocar nada, o que é que vai acontecer? Eu vou perder tudo. Então eu preciso de uma membrana, que aí a gente chama, na verdade, de uma osteopromoção. Onde eu tenho que revestir, porque senão, entrou a saliva, vai o quê? Perder tudo. Certo? Então seria mais ou menos essa as noções ou necessidade de princípios de enxerto que a gente precisaria ter. Professor, de região autógena, geralmente tem
falar. E aí, né, quando pensa em osso autógeno, a gente tira de qual local, né? Então, o osso autógeno ele é o único que vai promover formação óssea a partir de células transplantadas, resumindo, osteogênico, contém fator de crescimento, osteoindução, o osso não viável atua com matriz de fosfato, condução, ou seja, osteogênico, osteocondutor e osteoindutor. A gente deve remover uma espessura menor do que 7 ou 10 milímetros. As regiões mais frequentes são ramo ou sínfise de mantíbula, as mais utilizadas. Por quê? Porque é tudo intraoral, você consegue normalmente um bom volume ósseo, né? Se for um defeito muito grande, aí você teria que tirar de outros locais, ou cristilia, que é o mais utilizado, né? Ou calota craniana, que é muito pouco usado. Normalmente o pessoal não gosta. Então, intraoral, a gente tem o quê? Menor tempo de anestesia, não tem cicatriz cutânea, se a gente comparar com uma de cristilia, né, que é aqui na bacia. Menor desconforto do sítio doador, manutenção do volume ósseo, maior compatibilidade, porque é o mesmo processo de formação, né, ali, no caso, intramembranosa, que é da formação do osso da própria estrutura que você está fazendo. Já o extraoral, a gente tem o quê? No caso, pensando em cristilia, maior tempo de anestesia, uma cicatriz cutânea, que normalmente os pacientes não querem, desconforto maior no sítio doador, tem uma rápida vascularização e manutenção do volume ósseo, é um excelente osso. E o volume é muito maior, porém, muitas vezes não se faz necessário. Mas o próprio cirurgião faz essa cirurgia? Da cristilia, ou traumato, ou cirurgião plástico. Certo? Aí necessita fazer também em ambiente hospitalar. Se não faz a nível ambulatorial, não. Então, o ideal é que faça a nível Eu hospitalar. lembro que uma vez a gente teve falado para alguma coisa, aí você falou que poderia usar a costela, assim, isso pode? Pode. Sendo que a costela, qual é a desvantagem? Fica uma cicatriz, né? Às vezes até mais visível, principalmente se for mulher. E entra uma questão que ela tem que estar totalmente formada. Você não pode pegar uma costela, às vezes, que a gente chama costocondral, que ainda tem cartilagem, porque senão o osso não vai ser bom. Então você tem que pegar uma já formada. Existe também o risco de um pneumotórax. Então você tira, mas logo ali embaixo da costela, lembrar que tem a pleura, e se tiver, pode ter uma perfuração, consequentemente, uma hemorragia dentro do tórax. Às vezes pior é que você tem que colocar um dreno, o paciente vai e sai com dreno. Então, às vezes não é muito legal. Bom. Síntese e ramo, né? Então são os locais intraorais mais utilizados. Qual é a diferença deles? Simples, você tem uma maior decência de sutura, maior possibilidade de parestesia, maior possibilidade de complicação neurosensorial, porque tem raízes dentárias acima, e maior desconforto pós-operatório. E o que é que tem de bom? Mais fácil de fazer. Certo? Então, resumindo, seria basicamente isso. Tem uma outra diferença, né? Você também tem simples, às vezes, o quê? Mais osso cortical e um pouco de osso medular. Quando a gente vai para ramo, a gente tem mais osso cortical. Mas ele gera menor decência de sutura, menor parestesia, menor complicações neurosensoriais, que se tiver é o terceiro molar. Né? Normalmente a gente não faz na presença do terceiro, tira o terceiro, depois faz. E menor desconforto pós-operatório, porque lá atrás não tem a movimentação do lábio. Tá bom? Fica o defeito se eu tirar de simples? Não fica. Certo? O ossozinho vai permanecer o mesmo formato, não vai ficar queixo caído, fundo, por conta que foi tirado um pequeno fragmento de osso. Bom. E aí esse enxerto, pessoal, ele é usado, né, para preenchimento do alvéolo, precisa de isolamento com membranas, e em algumas situações, no caso do MP, promoveria o reparo, mas a gente não tem mais. Então aqui seria basicamente, né, preenchimento do alvéolo, qualquer um desses aqui são indicados, autógeno, halógeno, xenógeno, produzidos em laboratório, que seriam daloplásticos, né, e utilização de membranas também estão indicadas, porque você sempre vai estabilizar bem aquele enxerto, senão você vai perder aquele osso. Técnica cirúrgica, o ideal é o que a gente chama de flapless, que é sem retalho. Né? O com retalho,
você tem normalmente mais cicatriz, perda da vascularização do periósteo e pode perder tecido gengival queratinizado. Então, às vezes, não é o ideal. Por que a gente, às vezes, ainda faz? Porque você evita uma membrana. Então, às vezes, seria por redução de custo. Mas o ideal é que se utilize a membrana. E aqui é só um quadrozinho comparativo, até peguei numa marca de material, falando, né? O autógeno, ele é osteogênico, osteoindutor, osteocondutor, tem uma boa disponibilidade, propriedades mecânicas e segurança. Quando a gente vem para o halógeno, né? Somente osteocondutor e disponibilidade, xenógeno, somente osteocondutor e disponibilidade, aloplástico da mesma forma, aí ganha nisso daqui, né? Como era a marca que estava querendo, está dizendo que é previsível. Todos são, tá bom, pessoal? Porque ele estava querendo vender o peixe dele. Propriedades mecânicas são boas de fato, manipulação é fácil e a segurança também é alta, né? Então, hoje em dia, todos esses laboratórios são rigorosamente fiscalizados. Okay? A mais conhecida, não deu nada com isso, é essa daqui, tá bom? Porém, é a mais cara. Então, um frascozinho desse aqui, eu acho que custa hoje em média uns R$600, só vem 0,25 gramas, a quantidade pequena, só dá para um preenchimento do alvéolo. Esse é o custo para você comprar. Tem outras marcas, como essa, que é a Gênesis, que é da Bauman. Nunca usei, mas um amigo meu usou, disse que não presta. Então, às vezes, essa é a diferença. Custa um pouco menos, porém, não é tão boa quanto essa ou quanto a Ceramonic, que é da Straub também. E as membranas, né? A mais conhecida é essa daqui, a mais antiga, BioGuide. Tem a Jason, que também é a concorrente dela, também da Straub. Porém, essa membranazinha, ó, de 13 por 25 litros, essa daqui 25 por 25, ela custa em média R$1.000. Só essa membrana. Então, por isso que às vezes o profissional ainda faz retalho para diminuir ou usar uma membrana que não seja tão cara, senão sai caro demais o tratamento do paciente. E aqui são uma sequenciazinha, né? Retirada do dente, instalação do enxerto, tá bom? Vai acomodando, depois a membranazinha por cima e o provisório sendo confeccionado. Quando você tira o provisório, fica esse formatozinho aqui da gengiva. Implante imediato, né? O que é necessário para a gente fazer um implante imediato? O que é implante imediato? É eu tirar o dente e colocar um implante no mesmo momento cirúrgico, que é o que a gente pretende fazer, eu diria que em quase a maioria dos casos. Por quê? Porque a gente vai ver algumas vantagens. Tem o que a gente chama de instalação precoce e instalação tardia. Então, implante imediato seria no tempo cirúrgico da isodontia, instalação imediata. Precoce, a gente vai esperar o quê? 4 a 8 semanas. O osso não está 100% formado, mas você tem uma alta vascularização. E às vezes essa vascularização muito alta favorece a osseointegração. Então, você esperaria de 1 a 2 meses para que não ocorra muita reabsorção óssea. Instalação tardia, mais de 3 meses da isodontia, que é aquele que já tem um processo de remodelação do osso. Bom, sempre que possível, se termina indo para a instalação imediata. E qual é a diferença de instalação para carga? Carga imediata é eu colocar uma coroa já sobre o meu implante. É diferente. Então, você fez o implante, você já colocou a coroa, o paciente já vai mastigar. Obviamente com algumas restrições. E para que isso ocorra, eu tenho que ter um corte, ou seja, um travamento para aquela estabilidade primária superior a 32 newtons. Se eu botar uma força para girar esse parafuso superior a 32, né? Ou melhor, 32, ele girar, não deu toque, então não posso fazer carga imediata. Certo? Eu tenho que abortar, eu não consigo dar continuidade ao tratamento. Implantes imediatos, qual é a vantagem? Tempo de tratamento reduzido, menor quantidade de brocas, né? Menor trauma cirúrgico, altura e espessura normalmente preservada com aceitação do paciente. Por quê? Porque se faz um momento cirúrgico. Então essas são as vantagens. Desvantagem. Você tem às vezes um risco maior de infecção se você não curetar de forma satisfatória.
né? Presença da discrepância entre o implante e a parede alveolar, então o pessoal tem mais dificuldade em fazer o procedimento. Às vezes, né, se você não usar a membrana, você vai puxar o retalho para fechar, então você descola a mucosa, então isso daí não é o ideal. E um comprometimento estético se você errar na sua mão. Se você não sabe o posicionamento, né, que ele dificulta um pouquinho, você tem menos osso para fazer a perfuração, você pode vestibularizar e gerar um comprometimento estético. Esse caso aqui, ó, do paciente, né? O que é que ele tem aí? Só um tecidozinho avermelhado em torno desses dentes, ó. Aqui na margem gengival, tá bom? Então aí quando você aproxima, percebe também como se fosse o iníciozinho de uma fístula. Então é um dentezinho comprometido na radiografia, né? Tinha um pino já praticamente fraturado aqui, e tem teoricamente osso acima. Então vai para a exodontia, tenta fazer o mais conservador possível, incisão intracircular, descolamento, né? Periótomo, aí sai uma parte e o restante fica. Aí o cara diz, agora se lascou, né? Aí o cara tem que ter um pouquinho de paciência, vai de novo, rezando também, aí sai uma outra parte. Aí você diz, agora foi, quando você vai desfechar, aí ficou, né? Aí gerar a outra parte. Aí só mais um pouquinho de paciência, aí finalmente saiu, né? Então saiu sua coroa, parte mediana e depois a parte final. Cureta, quando você cureta, ó, vem quando você acha umas bolinhas, né? Granuloma. Então se você não cureta, deixou isso daí no implante, vai dar ruim. Certo? Às vezes você pode perder totalmente o implante, ou como aconteceu comigo uma vez, que eu curetei, saiu, você já tinha saído tudo, coloquei a coroa no paciente, começou a doer o paciente. Quando eu fui ver, tinha ainda um tecido de granulação na vestibular. Aí eu fiz um retalho acima para não comprometer em torno da gengiva do implante, curetei a lesão e fechei de novo. Foi o que resolveu o problema do paciente. Mas senão eu teria perdido o implante. Só não perdi porque eu usei enxerto ósseo. Então uma parte estava formado osso, mas onde tinha aqui tinha uma depressão. Ou seja, não formou osso. Certo? Já no processo reacional. Olha o tamanho do defeito, ó, da parede. Ou seja, não tem mais parede vestibular aqui. Então, obrigatoriamente precisa de enxerto ósseo. Implante instalado, preenche o gap, membrana e depois faz um provisóriozinho, né? O provisório também pode atuar como membrana, certo? Porque eu não estou fechando. Então, às vezes você faz o provisório e aí fecha o espaço ali provisoriamente. Seria como se fosse aqui uma carga imediata. Qual é o cuidado que o paciente tem que ter? Não pode sair comendo tudo, porque senão você vai ter uma perda também desse implante. Né? Então, a alimentação mais branda, como aqui é um dente lateral anterior, teoricamente força também é menor, reduzida, e aí facilita. Tem casos, né, que não dá. Tem casos que a gente já tem um defeito extenso, uma perda praticamente total dessa gengiva. Então, nessa situação, se a gente fosse pensar o tamanho do dente, inviável. Então, aqui é paciência, é fazer provisório, aos poucos trabalhando tecido mole, para futuramente pensar e reduzir o tamanho do dente. Né? Então, depois que tira o tamanho do defeito, inviável instalar implante nessa situação, tá certo? Então, aqui, ó, profundidade alta, a sondagem, vista do alvéolo, tá certo? Como era o resto radicular que estava ali. Né? Então, nessa situação, basicamente, foi colocado o provisório, sutura, espera cicatrizar. No segundo momento, vai trabalhar gengiva. Futuramente, é que trabalha implante. Bom, se você botar o implante, ele vai sair lá de cima, esteticamente não fica legal e a longo prazo, provavelmente, vai ter problemas também gengivais. Então, aqui é um caso de enxerto gengival, depois reconstrução óssea, depois implante. Bom, alguns cuidados básicos, né? A gente tem que ter na parte de implantodontia, interrogação. 9,23. A gente tem, né, alguns conceitos, por exemplo,
Se a gente olhar aqui, ó, eu disse a vocês que o implante ele é mais palatinizado, né? Então a gente tem uma tábua óssea, o primeiro triângulo que a gente chama de quê? Desse ossozinho vestibular. Vamos aqui na sequência dele. Então, tábua óssea vestibular preservada, certo? Então esse é o primeiro cuidado que a gente precisa. A grande maioria das vezes, né? Esse ossozinho, ó, ele está aqui, ó, uma pequena camada, aqui um pouco mais e aqui praticamente zerado. Isso daqui às vezes é o quê? Do próprio dente do paciente, que é perfil anatômico do paciente. A gente não consegue mudar isso daqui. Tirou o dente, o que é que eu tenho que fazer se eu não tenho isso daqui? Aí vai para os outros cuidados que são necessários. Outra coisa, se eu instalo um implante, o meu implante ele vai ter uma estabilidade primária onde? Aqui, ó, no ápice. Por quê? Porque essa parte todinha aqui de fora, ó, ela está exposta, não importa? Está dentro do alvéolo, não está dentro do alvéolo, aqui a gente não vai ter osso aderido a essa superfície, só tem um osso aqui, osso no ápice, talvez nas duas laterais, tá bom? Então, quando a gente vem para as tomografias, qual é a vantagem? A grande maioria dos casos tem essa disposição aqui, ó, 81%. Ou seja, tem mais osso palatino na região anterior. Tá bom? Tem situações que não dá de forma alguma. Por exemplo, esse daqui não dá. Por quê? Porque aqui em cima já está o assoalho nasal. Então, se você botar, o implante vai ficar dentro do nariz do paciente. E esse outro aqui, pode ser que eu não tenha espessura. E na hora que eu tirar, o que é que vai sobrar? Quase nada. Então, aí, nesse caso, talvez seja melhor pensar em enxerto para, no segundo momento, fazer o implante. Terceiro triângulo seria o quê? Dependente do implante. Então, veja que parte é dependente do material que você utiliza. Então, se eu quero uma estabilidade, eu vou procurar um implante cônico. E o implante cônico aumenta essa estabilidade. Tem outras questões que eu não vou entrar, tamanho das roscas, formato, se elas são importantes ou não, por aí vai. Né? Então, seriam outras adicionais ao implante que permite esse travamento maior. Se eu pego esse implante que é cilíndrico ou esse implante que é cilíndrico, eu vou ter menos estabilidade. Então, às vezes, pós-isodontia, eles são mais difíceis de trabalhar. Na verdade, eu diria que quase sempre são mais complicados implantes cilíndricos do que implantes cônicos. E aí, né, além do desenho do implante, a outra coisa que determina essa estabilidade é a densidade do osso. Maiores travamentos, osso tipo 1 e tipo 2, mas os ossos ideais são tipo 2 e tipo 3, que vai variar às vezes também a sua técnica que você vai fazer. Né? Quanto mais broco você passar, menor a resistência, menor a estabilidade. Quando você tem isodontia, normalmente você passa o quê? Menos brocos. Tá bom? Eu posso passar depois um videozinho para vocês da sequência de uma fresagem de instalação do implante. O outro, né, seria o quê? O preenchimento do gap. Só teve um caso que eu não preenchi. E aí foi o pontapé final. Isso nunca mais eu faço. Foi a mãe de uma colega minha que é dentista. Aí eu falei, eu faço o seguinte, compra um jeito, senão é caro demais. Eu disse, compra. É igual aquele cabo, a mãe atrás andando, né? Compra que é melhor. Então você pegou e disse, não sei o que, enfim, eu terminei sem fazer. Qual foi o problema? Reabsorveu esse osso, caiu o perco no primeiro triângulo, não tinha botado isso daqui. Se eu perco esse cortical vestibular, a gengiva vai para onde? Migra para a apical. E aí ficou aonde? Aqui, ó. A gengiva contornando o implante. Ela foi a primeira a tirar a foto. João, o que é isso? Eu disse, tu lembra do enxerto? Lembro. Pois é, a falta dele. Aí qual foi a consequência? Enxerto gengival. Né? Então assim, piora a situação. Graças a Deus estabilizou, mas talvez tivesse um problema muito maior. Né? Está lá em boca até hoje, está com 8 anos, graças a Deus. Mas depois dessa, eu evito, porque você termina tendo redução e um problema muito maior depois. Né? Então tem que ter cuidado quanto a isso. E o biotipo gengival, né? Se você tem uma gengiva muito fina,
às vezes faz necessária a utilização de enxertozinho gengival. Às vezes o enxerto gengival pode ser um pouco mais traumático, em algumas situações ele é até relativamente mais simples. A integrada 2, por exemplo, teve um caso que a gente fez uma biópsia e colocou enxerto gengival no paciente. Bom, porque senão ia ficar um defeitozinho da papila, a gente está acompanhando esse caso. Então, às vezes, você faz juntamente com os outros procedimentos, né? Implante, enxerto do gap e manutenção aqui da tábua óssea vestibular. Tem situações, pessoal, que é um pouco mais crítico, né? Você olha na radiografia dessa inicial e aí você pergunta onde é que está o osso. Então, às vezes, é para ter cuidado, peguei um agora pior, não me engano. Só que você não quer nem fazer não. Mas, às vezes piora, né? Porque aqui ainda tem osso, se a gente pensar em região anterior. Maxila que aqui não tem nada. Então, quando a gente vai para a mandíbula, né, esse aqui não é o caso meu, seria uma possibilidade de pensar o que enxertos em um autógeno e estabilização. Como aqui são 3, né, o sítio do adulão é um pouco maior. Mas é muito bom o resultado. Você preenche com biomaterial ao redor também. Você está ganhando aí altura e às vezes em largura. Uma outra possibilidade, que eu particularmente nunca fiz, né, foi lateralização do nervo alveolar inferior. Por quê? Isso aqui é o nervozinho mentoniano, isso aqui é a fisiotomia com piezo, e aí você visualiza o nervo. Quando você visualiza o nervo, não se preocupe, deu parestesia, certo? E aí você vai passar uma alçazinha e vai tracionar esse nervo. E o implante ele vai passar onde? Lingual. Então é um procedimento que obrigatoriamente ele vai ter uma parestesia pelo menos transitória. Tá bom? Então assim, por esse motivo que às vezes eu evito, eu particularmente nunca fiz por conta disso. Por quê? Porque é uma sensação que você, por mais que faça tudo correto, o paciente, dependendo do paciente, vai ficar ali direto buzinando no seu pé do ouvido. Doutor, meu lábio não voltou. Por que não voltou? Por conta da parestesia. Então você faz laser, faz etna, faz não sei o quê, e confia na sua técnica para que volte a sensibilidade. Mas pode ser que seja um dano ali, talvez parcial ou definitivo. Bom, então tem que tomar um cuidadozinho quanto a isso. Para a maxila é menos crítico, né? Normalmente se faz o quê? Um levantamento de seio maxilar. Então faz aqui uma janelazinha, isso aqui é a membrana do seio maxilar e você vai descolar essa estrutura toda para dentro dessa cavidade. Então você vem com instrumentos e você vai soltando isso daqui. Quando você soltar tudo, né? Aqui fazendo a janelazinha, certo? Fica um pouco mais azulado esse aspecto, translúcido. Faz com a broca de peça reta, eu prefiro particularmente, com pontazinha diamantada, número 6 ou 8. Depois você joga essa membrana toda para cima, isso aqui já é estrutura óssea. E depois você coloca, eu posso colocar tipo uma membrana por precaução adicional, boto o biomaterial e depois eu boto a membrana e volto e suturo aqui. Quando a gente faz isso, qual é o problema? Eu tenho que esperar 7 meses. Tá? Então aqui só de enxertia óssea leva 7 meses para formar o osso. Depois desses 7 meses de formação óssea, é que eu penso em instalar os implantes. Então aí tem o tempo do implante, mas depois ali a finalização com a prótese. Então o tratamento vai para 10 meses, 11 meses no seu total. É um pouco mais longo. E aí a importância, né, das tomografias, certo? Porque as tomografias, elas vão permitir a gente planejar isso daí. Então, por exemplo, eu consigo ter acesso aqui, ó, ao seio maxilar, saber como é que está a posição, se tem ou não sinusite. Porque se tiver sinusite, eu não posso fazer o enxerto do seio maxilar. Tá bom? Eu primeiro tratar a sinusite, depois que eu tratar a sinusite, aí eu faço o enxerto do seio maxilar. Fez o enxerto, vai tratar ainda como se o paciente pudesse ter uma sinusite. Então você vai manter o tratamento da sinusite no pós-operatório. Que é uma precaução sua para que não venha a perder todo o seu implante. Melhor, enxerto, né? E aí, mandíbula, tá bom? Você consegue ter essas referências. Eu consigo ter aqui várias referências e saber onde é que está
a quantidade e qualidade do osso. Então você vem aqui, vai calculando e normalmente o mandíbula você bota entre os forames metonianos. Então o que a gente chama entre pré-forames. Certo? Por qual motivo? Porque atrás normalmente ele vai aonde? Lateralização de nervo ou enxerto do bloco, que a morbidade é muito maior. As duas têm uma morbidade alta. Bom, então é diferente. Então, se vai para protocolo, você coloca aqui 4 ou 5 implantes entre os forames e você vai ficar com um cantilever ali de um dente e meio, né, no máximo. Então, aí seria uma possibilidade de reabilitação completa em região inferior. E superior, normalmente você faz, nesses casos, né, enxerto do seio maxilar. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar aí de implante zigomático, né? Que voltou depois de um tempo. Eu, particularmente, tenho um pouquinho mais de resistência. Funciona, mas uma vez que você faz o implante zigomático, eu não consigo mais pensar em fazer enxerto do seio maxilar. Então, às vezes, eu prefiro ir por órgão. Faço o enxerto do seio maxilar. Se eu tiver um problema muito grande, aí eu penso em implante zigomático. Certo? Seria a última cartada pensando numa reabilitação. Se eu não fizer um enxerto, já fizer um implante zigomático, tiver um problema no implante zigomático, lasca o olho e vai para uma prótese total. Tá bom? Porque normalmente você não consegue fazer outro procedimento ali, é um pouco mais difícil. Tá certo? Aqui um casozinho, fez os implantes, depois instalam nessa posição. Aqui um outro caso de um paciente, né, ó, que ele tinha, isso daqui é o que? Todo esse osso mais branco aqui é o que é enxerto ósseo. Esse paciente eu atendi ele, inclusive, hoje é segunda, semana passada. E isso daqui é a altura óssea dele natural, ou seja, ele tinha 4 ou 5 milímetros, foi para 15 milímetros de altura. Bom, então fez enxerto tanto de um lado quanto do outro. Aqui na frente ele já tinha osso, o que eu queria era somente para não ficar em cantilever. Então hoje a prótese dele não termina em cantilever. Esse paciente é até deficiente visual. Ok? Deixa eu só mostrar aqui para vocês o caso de vocês entenderem essa fresagem. Tá bom? Quando a gente fala de implante, a gente tem tanto kit cirúrgico quanto kit protético. Como é que está esse kit cirúrgico? Eu vou meter somente ao kit cirúrgico. Tá bom? Então, isso aqui, cada marca possui o seu kit específico. Normalmente, não é aconselhado a gente usar, por alguns sejam compatíveis, né, brocas de um kit para a instalação do outro que utilize da marca compatível a que você trabalha, certo? Então aqui vem a sequência, né, que eu vim com algumas informações, e essa é uma de broca aqui, mas se vocês vão ver, não é um bicho de 7 cabeças, né? Cada um dele possui alguma função. Não, não. Lembrando, né, que esses kits, eles são o quê? Eles são aptos para que faça a esterilização. Então, o ideal é que você coloque eles dentro, tem uma formazinha correta de colocar aqui, tá bom? Seguindo só os mesmos conceitos de processo de esterilização, e após a utilização ou abertura, obrigatoriamente eles precisam ser esterilizados. Esses aqui, por exemplo, dessas marcas, são os implantes disponíveis. Então, qual é a diferença, por exemplo, desse para esse daqui? Somente a superfície, certo? Ele é o mesmo implante, porém, esse aqui é uma superfície que a gente chama de hidrofílica, né, que é esse SP aqui, que eles utilizam. Da mesma forma que esse daqui, o BLT, também tem uma especificação que vai permitir uma reabilitação mais rápida, né, que é esse aqui, tá certo? Mas ele seria compatível com esse BL convencional. E o zircônio que praticamente não é mais utilizado, certo? Então aqui a gente vem, ó, ele é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais didático, tem umas cores azul, amarelo, vermelho e verde, e para cada uma dessas são compatíveis inclusive com a caixa do implante que o profissional vai usar. Então, se você pega lá, tem uma bolinha amarela na caixa, você sabe que você está trabalhando no
no máximo até as brocas aqui, no caso, dessa região aqui, amarela, tá bom? Se eu pego um implante com a caixa vermelha, com a bolinha lá, a marcação, eu tenho que ir até essas brocas aqui. E ele também difere um pouquinho dos nacionais por conta da primeira broca de perfuração, que ela é uma esféricazinha, essa aqui, 1.4, 2.3 e 3.1. Então essas são as brocas iniciais somente para romper a cortical. Ele está falando um bocado de coisa aí, mas... Ele vai falar, e aqui embaixo, né, tem uma outra sequência que depois a gente fala um pouco mais da frente. Só adiantar. Essas aqui, ó, que ele mostrou, ele tem uma outra marcação, tá vendo? Por quê? Porque aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, ó, BLT. Certo? Então ele tem uma pequena diferença em relação às outras. Então, se você vai usar esse implante, só pode usar essas brocas. Se ele estiver usando outro tipo de implante, só pode usar as outras brocas que não possuem essas marcações. Que é essas aí, certo? Então essa seria a diferença, uma é mais cilíndrica e a outra é mais única. Então muda o processo de perfuração. Então aqui vai PLT ou os outros lá que são esses. Isso daí que ele está mostrando, pessoal, é o que a gente chama de paralelizador. E aqui ele coloca um paralelizador. Para que serve isso? Você fez a perfuração inicial. Está na dúvida se a posição que você fez está correta. Você pega esse instrumental, coloca dentro do alvéolo e checa se está na posição que você planejou. Certo? Isso fazendo na mão livre, não é a cirurgia guiada. Se você tem dúvida em relação à profundidade, esse daqui também traz as profundidades, o arranhurazinho, tá bom? Então você consegue fazer os dois com esse mesmo instrumento aqui, nesse caso, desse material. Cada um possui a sua sequência juntamente. Essas outras brocas, elas são de refinamento, basicamente, né, centrais. E essas de cima são as de inserção do implante, que são os instrumentos auxiliares. Então, a primeira broca que ele vai usar é essa brocazinha, chamada as brocas de iniciação, a broca esférica, que nos nacionais a gente chama de lança. Esse instrumentozinho vem, né, embaixo, como ela não é esférica, ela pode querer trepitar um pouquinho, e aí ele serve para estabilizar e você não perder o controle nesse primeiro rompimento da cortical. Então você vai fazer basicamente rompendo a cortical sempre com irrigação, certo? Rompeu a cortical, você já pode pensar em usar essas outras brocas aqui embaixo. A diferença dessas duas basicamente são os comprimentos, né? Você vê que uma é mais longa do que a outra, mas o formato são os mesmos. Então você vai fazer a instrumentação, ó, certo? Até a profundidade que você planejou. Então, por exemplo, aqui a profundidade está até 8 milímetros. Isso aqui é 6 milímetros, esse daqui é 8, esse daqui é 10, esse daqui é 12. Tá bom? Ah, você pode pensar, vem no próprio kit a marcação, o comprimento de cada broca. Eu não preciso ficar endoidando, porque vai variar de cada kit para que você utilize. Certo? Na verdade, ele foi até 10. Né? E aí, como eu disse a vocês, ó, nesse paralelizador dele já tem as marcações. 6, 8, 10, 12, por aí vai. Tá bom? Então seria basicamente isso daí. Então, quando você coloca, ó, tá aí, ó, bateu aqui, né, basicamente 6, 8, 10 milímetros de profundidade. Ok? Isso daí se passa o quê? Só a primeira broca. Mas o implante não vai ser isso. Então você vai ter que continuar a sequência de fresagem. Vocês olharem, ó, diâmetro da broca 2.8. Tá bom? E esse diâmetro do implante aqui, não sei se ele vai mostrar, ele é 3.3. Por que ele tem um diâmetro do implante 3.3 e a broca 2.8?
Se eu fizer o mesmo diâmetro do implante, o implante ele não vai ter travamento. Vocês entendem isso? Se eu fizer na mesma largura, ele vai passar direto. Então você não vai conseguir travar. Então, se for usar esse implante, ó, a caixazinha com a tampa amarela, 3.3, tá aqui, ó. E a altura do caso seria de 12. Então ele vai fresar com essa broca, 3.3, até a profundidade, ele desceu mais um pouquinho aqui, vai colocar lá, deu errado, porque lá no implante ele só deu 10, né? Deu 12, e ele vai selecionar o tipo de implante. Então isso aí é compatível com a sua fresa que ele está fazendo. Caso você vá usar implante de diâmetros maiores, o mesmo processo se repete. Você vai usar, no caso, essa outra broca para instalar esse outro tipo de implante. Tá bom? Então, mais uma vez, fresando sempre com indicação para que diminuir o aquecimento, não ter necrose do osso. Profundidade e os implantes aí que são escolhidos. E isso daí se repete também para o último dele, né? Que é do diâmetro, no caso aí, de 4.8 de largura. Na prova 4.2. Uma vez selecionado, se mesmo assim tiver resistência, o osso, vamos supor, o osso tipo cortical, tipo 1, né? Então você tem essas brocas aqui, ó, que elas vão servir para quê? Para alargar essa parte aqui em cima. Então ela diminui a resistência cortical. Tá vendo? Ó? Ela enlargueceu isso daqui. Então você diminui o travamento do implante. Tem uma outra broca que ele vai mostrar agora, que ele vai fazer um diâmetro, ou melhor, o formato das roscas do implante, que também diminui o travamento. Então você diminui a resistência do implante. Esses implantes, pessoal, se eles forem de superfície tratada, no caso, mais rápido, você não pode passar de 32 newtons. Então o limite dele é para carga imediata, não pode botar 50 newtons. Você vai danificar a superfície do implante, ele se torna um implante convencional. Tá aqui, ó. Você vê que ele tem umas rosquinhas aqui, ó. Ele vai passar, tirar, quando tirar vocês vão ver que vão ficar um suco na região do osso. Então está passando aí mais lentamente, não precisa de ligação, que é a mesma velocidade de seção do implante. Quando ele tira, ó, fica aqui fincado no osso, a mesma rosca do implante, ou seja, o implante ele vai descer e vai travar no local onde você acabou de fazer esse desenho, certo? Também possui as marcações nas alturas. E aí vai, né, para a parte final, que é a da inserção do implante. Então você usa normalmente esses adaptadores, que eles têm essa diferençazinha, e ele vai inserir o implante na posição correta. Né? Vai estar lá o formatozinho, ele vai travar e vai ficar estável aí. Depois você vai usar isso daqui, se quiser, para checar a força, ou melhor, o torque que foi dado naqueles implantes. Isso aqui é a chavezinha que coloca a tampa de proteção. Depois nessa tampazinha de proteção, ó, com essa chave vem, fecha, e aí praticamente vedou esse orifício aqui central do implante. Tá bom? Se tiver retalho, o retalho depois ele é posicionado. Se não tiver retalho, finaliza a cirurgia basicamente com essa tampa de proteção. Tá bom? Seria basicamente isso. Acho que não tem mais nenhuma. Isso aqui já seria de processo de moldagem. Que ele colocou aqui. Certo? Isso aqui já é o componente que vai para moldar. E aí depois ele vai tirar a moldagem. Ele já molda. Quando sai isso daí, já sai com a moldagem final. Isso daí seria somente. Isso aqui que tem embaixo, né? É o que a gente chama de catraca, esse instrumental. Só ver aqui, vamos ver.
certo? Vocês veem que ela tem um braçozinho, você vai puxar essa alavanca aqui. Então, o máximo que ele chega no torque é em 35 quilos, tá bom? Então, você tem a referência de quanto é que está o travamento na inserção do implante.